Boa tarde, neste vídeo vamos falar da corrente elétrica contínua. Então, temos aqui um cenário em que ligamos um condutor elétrico, né, aos polos de uma bateria. Depois temos aqui uma lâmpada que é alimentada pela diferença de potencial, né, da pilha. Então, o que acontece é que nesse condutor aqui passam um conjunto de eletrões, né, de forma ordenada. Então, temos aqui o cenário que ilustra essa passagem de eletrões de forma ordenada. Então temos cargas elétricas que passam, né, no condutor metálico. Então vimos que a corrente elétrica, né, seria um movimento ordenado de eletrões. Então temos o indicador, né, ou o que mede essa corrente elétrica. Então chamamos de intensidade de corrente elétrica. Então a intensidade de corrente elétrica é que mede a quantidade de eletrões que passam numa secção transversal. Então dissemos que a intensidade de corrente elétrica, né, é dada por carga em função de tempo. Então a carga é dada em coulombo, o tempo é dado em segundos, e a intensidade então será dada em coulombos por segundos. Coulombos por segundos corresponde a 1 amperes. Depois temos a lei do Ohm. A lei do Ohm, na verdade, diz que a diferença de potencial em função do que é da resistência sempre será constante. Então, aliás, em função da intensidade sempre será constante. É exatamente isso que diz a lei do Ohm. Então, ficamos com a resistência igual à diferença de potencial em função do que é da intensidade. E isso sempre será constante. Temos aqui a diferença de potencial que é dada em volts, temos a intensidade que é dada em amperes, temos a resistência que é dada em ohms. Então, existem alguns fatores que afetam a resistência de um condutor metálico. Então, dissemos que um dos fatores seria a resistividade, que é dada em coulombos vezes metros. Depois temos o comprimento, né, que é dado em metros. E temos o que? A área da secção transversal, que é dada por metros quadrados. Podemos ver alguns exemplos aqui, só para aquela coisa, né? Então, temos o primeiro exercício. O primeiro exercício nos pede para determinar a intensidade da corrente elétrica. Ok, então o que eles querem é a intensidade. Então, nos dá uma carga, né, igual a 200 coulombos. Depois, dizem que durante 4 segundos. Então, o nosso tempo é igual a 4 segundos. Ok, podemos ter a nossa fórmula aqui. Então, a nossa fórmula, como nós vimos, dizia que a intensidade é igual à carga em função de tempo. Ok, então a carga é igual a 200 coulombos e o tempo é igual a 4 segundos. Então 200 coulombos, né? 200 coulombos dividido por 4, isso aqui vai dar 50 coulombos por segundo. E nós vimos que 50 coulombos por segundo correspondia ao que? A amperes. Então ficaremos com 50 amperes. Depois temos aqui o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: entre os extremos de um fio condutor de 600 micro-ohms, né? Então, no segundo exercício, podemos tirar o que? Os dados. Então, aqui dizem entre os extremos de um condutor de 600 micro-ohms. Então, 600 micro-ohms corresponde a que? A resistência. Então, venho aqui e digo que a minha resistência é igual a 600 micro-ohms. Mas nós vimos o que é isso de micro, né? Dissemos que micro corresponde a 10 elevado a menos 6. Então ficaremos com 600 vezes 10 elevado a menos 6 ohms. Então dizem que existe diferença de potencial de 30 mV. Então, diferença de potencial também sabemos o que é. Então, é a queda de potencial. Então, é igual a 30 mV. Então, nós sabemos que o mili, né, significa 10 elevado a menos 3. Então, teremos 30 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Então, o que eles pedem? Eles pedem para calcular a intensidade da corrente que percorre o fio, neste caso. Então, vamos colocar a fórmula aqui. Então, vamos usar a fórmula de lei de Ohm, que diz que a resistência é igual a tensão em função da intensidade. Ok, então, já que queremos a intensidade é o nosso pedido, vamos usar a regra 3 simples. Então, teremos isto com isto. Então, vamos ter resistência vezes intensidade igual a que? A tensão.
O que nós queremos é a intensidade, então vamos dizer que a intensidade é igual a tensão. A resistência passa a dividir. Ok. Então, temos a nossa tensão está aqui. Então, a nossa tensão é igual a 30 vezes 10 elevado a menos 3 volts. A nossa resistência é igual a 600 vezes 10 elevado a menos 6 ohms. Então, posso dividir 30 por 30. Dá 1, né? Depois, posso dividir 660 por 30, vai dar 2. Ok, eu vou dizer que a minha intensidade será igual. Então, aqui, passando 10 elevado a menos 6 para cima, fica positivo, né? O expoente fica positivo. Isso dividido por 20. Então, aqui vamos ter 10 elevado a 6 menos 3, dividido por 20. Então, aqui vamos ter 10. 6 menos 3 dá 3. Dividido por 20, que é 2 vezes 10 elevado a 1. Passando este para cima, aqui temos 1 sobre 2, que dá 0,5, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 1. Passando esse 10 elevado a 1 para cima. Então, a minha intensidade será igual a 0,5, na verdade, é 5 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 1. Então, teremos 5 vezes 10 elevado a menos 1, mais 3 menos 1. Então, isso aqui coloco 5 vezes 10, né? Que dá 50 amperes. Então, temos aí 50 amperes. Então, é basicamente isso que nós trazíamos, né? Acerca da corrente elétrica contínua. Mais exercícios veremos nos próximos vídeos. Subscrevam-se no canal, partilhem os vídeos, coloquem aquele gosto e vamos continuar a trabalhar.